Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí. Olha eu aqui de novo. Tudo bem com vocês? Espero que sim, beleza? Hoje a gente vai estar finalizando as aulas sobre evolução, beleza? E sou eu que vou estar aqui com vocês. Vamos lá então. Hoje o tema é evolução aplicada a grupos taxonômicos de zoologia. Olha só, um tema grande, né? E é um tema complicado, cara. É um tema que a gente vai ver que é um tema de graduação, né? Um tema de graduação, de pós-graduação, talvez seja aí um tema até de TCC, mas enfim. É um tema grande, então o que que eu resolvi fazer, né? De início eu fiz uma aula e tal, eu achei que ela ficou muito complicada, eu achei que ela ficou bem maçante, então eu dei uma mudada, para ficar um negócio mais legalzinho aí pra gente conseguir ver alguns fatores mais legais aí, tá? E para não ficar algo tão condensado, tá? No tempo que a gente tem. Então, beleza, o que que eu vou fazer, tá? Ao invés de pegar os grupos evolutivos, os grupos taxonômicos de zoologia, que são gigantes, tá? Se você digitar aí no Google Tree of Life Animals, você vai ver o tanto de bicho que tem. Então é impossível falar de evolução desses grupos numa aula de 20, 40 minutos. Então vamos lá, o que que eu pensei? Então a gente vai pegar aqui, lembrando que animal não é sinônimo de cordado de tetrápoda, tá? Existem outros grupos que são animais que não estão aqui. Eu tentei falar um pouco sobre os animais que estão é, os animais que estão no nosso cotidiano, os bichos que a gente conhece, e também vou tentar dar uma analogia em nos grupos que a gente não sabe que é animal, mas que talvez a gente precisaria até de uma aula para falar, ó, isso aqui é um bicho, cara. Você pega uma esponja do mar lá, isso aqui é um bicho, velho. Você tem noção? Mas enfim, o que que eu pensei da gente fazer? A gente vai pegar todos esses conceitos que a gente tem aqui, tá? Tem muito mais conceito de evolução, mas a gente vai pegar esses que a gente tem aqui, que são geralmente os mais comuns, e vamos aplicar em algum grupo zoológico, tá? A gente vai pegar aqui, ó, o conceito que a gente tem ali, tá? Esses conceitos, vou pegar esse conceito, vou destrinchar ele para você e falar, ó, é isso aqui, ó, isso aqui que é esse conceitinho, beleza? E aí a gente vai pegar esse conceito e aplicar em algum grupo zoológico. Espero que fique legal aí pra gente conduzir a aula. Vamos lá, vamos tentar, né? Vamos lá. Logo de quebra, vou falar de um assunto que é evolução. O que que é evolução? Sempre que a gente vê aí na evolução, a gente pode até ver essa imagem aqui dentro de livro didático. Eu mesmo, quando eu fiz ensino médio, ensino fundamental, eu lembro que todo livro de ciência, biologia tinha essa bendita dessa imagem. E essa imagem, gente, ela é muito progressista, né? A gente pensa que o macaco ali visou andar bípede, né? Mas na verdade, gente, como eu citei na minha aula 2, evolução não é progresso, evolução não é melhor, evolução é mudança. Eu até citei alguns exemplos de animais que são extintos por evoluírem, né? Então é uma causa, uma consequência, né? Então o que que acontece? Essa nem é árvore, essa linhagem que a gente tem tá errado. Por quê? Qual que é o certo? É isso aqui, ó. Isso aqui, ó, vou até colocar, eu tô aqui, ó, lá desse caboclo aqui, ó. Desse caboclo feio aqui, ó. Eu sou feio também, mas enfim, é, essa é a árvore filogenética do ser humano, tá? Então, quando a gente fala que a gente veio do macaco, não, a gente não veio do macaco. Nós somos macacos. Nós estamos dentro de um grupo que a gente chama de primatas, tá? E não é dizendo lá que o seu avô é um macaco, que o seu bisavô é um macaco. Não, galera. Quando a gente fala que o ser humano é um primata, que o ser humano é um macaco, não quer dizer que a gente seja, sei lá, uma espécie horrível, uma espécie não. Enfim, a gente tem mania de achar que a gente é especial, mas enfim, a gente é só mais uma espécie, consequência de 3,8 bilhões de anos de evolução, tá? Mas o que que eu queria mostrar aqui para vocês? Vocês podem ver que a evolução ela ocorre como se fosse uma árvore, tá? A gente tem lá embaixo os nossos ancestrais mais antigos diretamente, né? Porque a gente tem os ancestrais bem mais indiretos, né?
que eu já citei na minha aula de evolução dos cordatos. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que é a mesma coisa que eu mostrei lá na aula de evolução dos cordatos, que é que a evolução ela não ocorre linearmente e nem, e nem ocorre por melhora, é mudança, isso que vocês têm que colocar. O conceito biológico de evolução é mudança, tá? E ela não ocorre linearmente como aquela imagem anterior mostrou. Ela é ramificada, ela ocorre com uma variedade biológica gigantesca. A gente pode ver que essa árvore genética, essa árvore filogenética dos hominídeos, cara, eu acho bem mais legal que outra visão, porque mostra que o ser humano teve ancestrais, né, muito bacanas, né, e a gente inclusive conviveu com os Homo neandertais, com os florescenses e tal, e isso mostra, né, que aquela linearidade que a imagem anterior mostrou está completamente errada, né? Na verdade, ela não está errada, ela só é mal interpretada, né? Mas eu acho que aquela da árvore fica mais expressiva para vocês verem. Como eu disse, evoluindo você pode estar extinto. Mesma imagem lá da minha aula 2, que eu citei para vocês. Tubarão, né, Megalodon, foi extinto porque o grupo dele, né, o gênero dele, evoluiu para ser grande, né, para caçar presas grandes. E quando as presas dele ficaram escassas, o bicho morreu, né? E ele evoluiu para isso, ele evoluiu para ser um predador, né, gigantesco. O Daenodon é a mesma coisa. Ocorreu falta de recurso, falta de alimento, o bicho fatalmente foi extinto, né? Fatalmente, né? Eu tenho esse costume de falar de fatalmente, mas quando eu falar fatalmente, não significa de que é algo trágico, tá? Como eu disse na minha segunda aula, a extinção faz parte da história da vida. Seleção natural, que é um tema que cai bastante, né? A seleção natural, eu vou tentar fazer um exemplinho prático aqui, um exercíciozinho. Vamos supor que eu tenho uma população de peixes aqui, tá? Isso aqui, não importa a espécie, tá? Vamos supor que eu tenho aqui uma população de peixes. Como que a seleção natural ocorre? Seleção, a grosso modo a gente consegue ver que essa população ela é igual, né? Mas na verdade não. Quando a gente olha mais de pertinho, a gente vê que eles têm alguma diferencinha, né? Eles são diferentes. Um tem um rabinho um pouco maior, o outro tem uma escama um pouco mais brilhante, enfim. Cada indivíduo que forma essa população de peixinho tem uma variação. No nosso caso, a gente vai usar um órgão bexiga natatória, tá? Vamos supor que aqueles que têm o círculozinho amarelo têm a bexiga natatória maior e tal. E vamos supor que, por conta dessa característica, o bicho viva um pouco mais na superfície da água e tal. E tem esses aqui que tem as bolinhas azuis que tem uma bexiga natatória um pouco menorzinha. Beleza. Então a gente vai usar essa característica para simular uma seleção natural aqui nessa população. Como eu disse, pode ter várias variações. Pode ter bexiga natatória de outro formato, pode ter uma bexiga natatória um pouco maior, um pouco menor. Nós vamos usar só duas para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos supor que então esses animais eles sofrem vários tipos de seleções, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui só de uma, né? Predação. Essa águia aqui, ela vai predar o nosso bichinho, o nosso peixinho lá. Não só isso, tá? Vamos supor que, sei lá, em cima é um pouco mais quente e a espécie não sobreviva tão bem em temperaturas muito altas, ou embaixo tem mais recurso alimentar, mas enfim, o meio mostra que os peixinhos que vivem abaixo da linha d'água têm uma vantagem adaptativa, tá? A bexiga natatória menorzinha, que faz com que eles fiquem um pouco mais no fundo, uma vantagem adaptativa. E essa característica faz com que, ao longo de gerações, esses peixinhos que têm a bexiga natatória menor vão passar essa característica adiante nas próximas gerações, e ao longo disso você tem o que a gente chama de mudança na frequência alélica.
como esse animal ele tem mais, ele consegue viver mais, ele consegue ter mais recursos, ele tem uma taxa de sobrevivência maior, ele vai reproduzir mais e vai ter mais descendentes, vai ter mais descendentes com aquela característica. E nisso ocorre o que a gente chama, que eu falei, uma mudança na frequência alérgica. A frequência de aparecimento dessa bexiga natatória vai aumentando, ok? E aí causa essa vantagem adaptativa do peixinho. Então, ao longo do tempo, essa característica de ter a bexiga natatória menorzinha, ao longo das gerações, vai se mostrando mais expressa dentro daquela população. Então, isso que é uma seleção natural, que é o que dita, né, muitas vezes, a sobrevivência de uma espécie. Outro exemplo de seleção natural, gente, que a gente causou, são dos elefantes africanos. O elefante africano, ele tem como característica ter o marfim, né, que é o dente, é um incisivo ou canino, mas é um dente, tá? E o marfim, ele é muito visado, né, comercialmente, como caça também, né, como troféu de caça. E com o tempo, né, o que acontece? Com o ser humano caçando os elefantes, o que ele faz? Ele vai lá na população de elefante e mata os indivíduos com marfim maior. O que está acontecendo ao longo das gerações? Os elefantes que têm marfim menor têm uma maior taxa de sobrevivência, né? O caçador não vai querer matar um elefante com um marfinzinho desse tamanho. Aí ele vê um elefante com um marfim gigantesco lá, igual aquele ali do outro lado, ele vai matar aquele ali. O que vai acontecer? Ocorre aquilo que a gente falou, uma mudança na frequência alérica, uma mudança de, 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 de morfologia, vamos dizer assim. Mas não é uma mudança, né? Os elefantes eles não vão contrair o dente, não. O que acontece é que os elefantes que têm o marfim menor vão passar essa característica de ter o marfim menor para as gerações seguintes. O bicho vai ter uma maior taxa de sobrevivência, ele vai reproduzir mais, ele vai passar essas características adiante, e isso ao longo de gerações, ao longo do tempo, tá? Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre deriva genética, tá? A deriva genética ela tem dois tipos dois tipos de acontecimentos, tá? Que é o efeito fundador e o gargalo de garrafa. Primeiro eu vou falar sobre o efeito do fundador. Suponhamos, né? Vamos voltar naquela populaçãozinha de peixinho que a gente tem lá. E eles têm aqui sua característica da bexiga natatória que a gente já citou. E eles vivem dentro de um laguinho lá, de uma represa, enfim, de um ambiente ali. E tem esse belíssimo local aqui, com vista aérea, enfim, só brincando. Mas é um local que ainda não existe esses peixinhos aqui. E ocorreu, pá, uma inundação, vamos dizer assim, ou enfim, ocorreu uma mudança ali de água, subida de nível de, de água e tal. E aí formou uma passagem ali. Em teoria, todos os peixes que têm variações podem colonizar esse local novo. Mas por uma aleatoriedade, a deriva genética acontece. E o que acontece? O primeiro que chegar lá, chegou. É o selecionado pela deriva genética. Então a deriva genética é um evento aleatório, tá? É um evento que acontece aleatoriamente. Todos os peixinhos têm a capacidade de chegar nesse lugar. E o que chega primeiro é o que coloniza. Então a deriva genética ela seleciona alelos aleatoriamente. Ela não seleciona o mais apto, como acontece na seleção natural. O que acontece aqui é um evento aleatório, tá? Vamos supor outro, né, que é o efeito gargalo de garrafa lá. Vamos supor que dentro de onde esses peixinhos vivem, aconteceu um derramamento de substância tóxica dentro da água ali. E essa substância tóxica flutua, tá? E pelos peixinhos ali terem um meio de vida ali mais na tona d'água, eles ficaram à mercê dessa substância tóxica e morreram, né? Então você pode ver que é um evento aleatório, não visa uma característica em si.
o bicho não tem condição, ele não se adapta à situação. É algo que acontece que não tem, não visa, não visa buscar uma característica específica. É só um evento que acontece e que seleciona alelos aleatoriamente. E não é, e às vezes esse alelo nem é o mais adaptado à situação, né? A uma seleção natural. Então não é completamente diferente da seleção natural, ok? Espero que tenha ficado claro. Vamos falar um pouquinho agora. Vamos mudar completamente de assunto e vamos falar sobre grupos, tá? Grupos, existem dois, que são os grupos parafiléticos e os grupos monofiléticos, tá? Como eu já passei uma árvore filogenética, eu já falei um pouquinho disso e vou falar de novo, tá? Vamos lá. Aqui tem um exemplinho. Vou voltar o slide de novo. Opa, spoiler, cara. Enfim, o que é um grupo parafilético, tá? Para vocês anotarem aí. Representam grupos não reais zoologicamente. É um grupo que não existe naturalmente, tá? Um grupo parafilético ou ele não inclui todos os seus descendentes ou os seus ancestrais, ou todos os seus ancestrais, tá? Aliás, não inclui os seus ancestrais ou todos os seus descendentes. Vamos dar um exemplinho que eu já dei e vou dar de novo. Saurópsida. O que a gente conhece como répteis está em azul, tá? E o grupo que eu sou defensor atualmente é os saurópsidas, né? O que acontece? Vocês conseguem ver que répteis abrange os descendentes, mas não abrange o ancestral, mas não abrange todos os descendentes. Vamos supor que uma árvore genealógica, né? Tem o seu bisavô, seu tataravô lá atrás. Se eu fizer uma árvore filogenética disso, bem simplificada, vamos dizer assim, se eu fizer uma árvore genealógica e não incluir você, seu irmão tal, vai estar errado, porque você faz parte da família do seu avô, né? Ele é muito mais antigo que você, mas ainda assim, parte do gene dele está em você. Então você tem que ser incluído dentro da família. Não importa se sua família não gosta de você, né? Você está ali, infelizmente ou felizmente, enfim, depende da pessoa. Mas é a mesma coisa para cá. Os descendentes do grupo dos aminiotas, aliás, do grupo dos saurópodes, tem que estar junto dele, tá? Por que que o grupo reptilianos não está certo? Justamente porque a gente exclui as aves. As aves, elas são descendentes dos reptilianos, tá? Exemplos, dinossauros. Eu já falei dos dinossauros na aula passada, se vocês não viram, digita aí Evolução dos Cordados, que tem lá uma aula bem detalhada sobre isso daí. Então, quando a gente fala de grupo parafilético, é isso. Os répteis são grupos parafiléticos, porque a gente não inclui ave. Se a gente incluir ave e a gente está ciente de que dentro de répteis a gente tem aves como descendentes, aí tá certo, tá? Mas aliás tem até um erro, porque a gente tem que excluir também os ancestrais dos mamíferos, né? Que a gente chama de répteis mamaliformes, que eu já citei também. Então, quando a gente fala de saurópsida, é o amarelo ali, que é um grupo que inclui os seus descendentes, tá? Todos os seus descendentes e o ancestral em comum recente exclusivo. É isso que é um grupo parafilético e um grupo monofilético. Um grupo monofilético é o grupo que inclui você e toda a sua família, incluindo você, seu irmão, sua mãe, seu pai, enfim, tá? E um grupo parafilético seria se incluísse parte da sua família, incluísse você, seu primo, enfim. É a mesma coisa aqui, só que isso em grupos taxonômicos zoológicos diferentes. Vamos falar um pouco agora sobre os dinossauros, que eu já citei e vou falar de novo. Quando a gente fala que os dinossauros estão extintos, está errado. Por quê? Porque as aves são dinossauros, elas estão dentro de um grupo que a gente chama de terópodes, tá? Que significa pé de fera. Mas enfim, quando a gente fala de extinção de dinossauros, sempre tem que falar extinção dos dinossauros não avianos. Como a gente consegue ver nessa imagem aqui, a gente consegue ter um registro fóssil de dinossauros que foram adquirindo características ao longo de gerações para
culminar no que a gente conhece como ave, tá? Mesmo que pareça algo horrível, um T-Rex ter virado uma galinha, não, ele não virou uma galinha, tá? Na verdade, o que aconteceu foi que o grupo dos dinossauros terópodes evoluiu para culminar no que a gente conhece hoje como ave. É aquilo que eu falei, a evolução ela não visa a melhora. Então, se a gente pensar num tiranossauro ou num Velociraptor maligno lá do Jurassic Park, que tem uma imagem errada e feia pra caramba, tá tudo errado lá. Mas enfim, os Velociraptors já tinham penas, né? E pensar que ele virou uma galinha, que ele virou um beija-flor, ele não virou, né? Mas o que aconteceu? O grupo de animais que ele pertencia foi adquirindo características, né? Foram selecionando características ao longo das gerações, que culminou no que a gente conhece hoje como os pássaros, né? Então, quando a gente falar que os dinossauros estão extintos, para ser monofilético a gente tem que falar os dinossauros não avianos, ou seja, os dinossauros que não são aves, tá? Aqueles que a gente conhece como estão extintos. O que a gente conhece que está extinto de dinossauro é o que a gente conhece como dinossauro não aviano. As aves são dinossauros. Então, quando a gente fala que ave está extinta, não, a gente tem ave até hoje, né? Então, essa imagem mostra para vocês, olha só, né? A gente pensar que isso aqui é descendente de um bicho que, putz, a gente morreria de medo de um tiranossauro e vai ficar com essa imagem aqui do periquito lá. Não, mas o que a gente tem que pensar é que esse grupo de animais, né, não está extinto, né? Eles têm descendentes atuais que são as aves, ok? Ali em cima é só uma imagem de como que surgiu a asa, né? Convergência adaptativa. O que é uma convergência adaptativa? Galera, convergência adaptativa é quando grupos de animais sem um grau de parentesco próximo evoluem de forma semelhante. Exemplo, a gente tem aqui o chonissauro, um tubarão e o golfinho, tá? Eles não compartilham um parentesco direto, vamos dizer assim, um parentesco próximo. A gente sabe que esses animais são descendentes de peixes mais primitivos, mas eles não compartilham, né? Ao longo da evolução, aconteceu inúmeras modificações que culminou, sei lá, no chonissauro, no golfinho, tal, no tubarão. E esses animais eles não compartilham um grau de parentesco direto, um grau de parentesco próximo. Porém, por eles viverem em condições ambientais semelhantes, tá? No caso a água, culminou numa evolução, num bauplano que a gente chama num formato corporal muito semelhante, tá? A gente vê um chonissauro é muito parecido com um golfinho, por exemplo, né? Ou a parte traseira do golfinho, do peixe e tal, é muito parecido com o do tubarão. Então, por eles viverem em condições ambientais semelhantes, isso pode culminar em morfologia semelhante e até em comportamentos muito semelhantes, tá? Isso também culmina em órgãos análogos, tá? E o que são órgãos análogos? Órgãos análogos é a mesma coisa de convergência adaptativa, porém a nível morfológico, né? A nível de órgãos mesmo, de estruturas, a nível estrutural. É a mesma coisa. São órgãos que realizam a mesma função, que têm a mesma função, aqui no caso voar, né? Porém, eles não têm a mesma origem embrionária e a composição deles é diferente. Exemplo, a asa da ave, né? A parte que faz o voo é de pena, enquanto a do morcego são membranas interdigitais alongadas que existem entre os dedos. São dedos alongados do morcego. E a da ave não, os dedos da ave são mais retraídos, né? Eles não têm, os dedos da ave não formam as penas. Então, é exatamente isso, galera. É um grupo que não tem parentesco próximo, porém tem estruturas que realizam a mesma função, mas eles não têm correspondência, mas eles não têm a mesma origem embrionária. O inseto fica mais fácil de entender ainda. A asa do inseto é análoga à asa de ave, à asa de morcego, mas não tem grau de parentesco próximo com um desses outros animais, entendeu?
Em contrapartida, a gente tem os órgãos homólogos, que podem ou não realizar a mesma função, mas a correspondência embrionária é a mesma. Eles têm o mesmo desenvolvimento embrionário. E o que isso culmina? Isso significa de que são órgãos com ancestralidade compartilhada. Então a gente consegue ver numa nadadeira de baleia, numa pata de cavalo, húmero, rádio, una, né, os ossos formadores dos dedos e tal, mas desempenhando funções diferentes. Eles podem desempenhar funções diferentes, mas têm o mesmo desenvolvimento embrionário. A estrutura básica do órgão é semelhante. Bom, galera, e para encerrar, a gente tem uma aula só de evolução, tá? Para vocês entenderem que é um tema evolutivo também. Extinção é quando você tem o desaparecimento de uma espécie funcional ou da espécie mesmo, desaparecimento do animal ou desaparecimento funcional de reprodução. A gente tem uma aula só disso, que é a aula 2. Se vocês forem aí no canal, vocês procuram pela aula 2, que é de extinção, para vocês entenderem direitinho sobre esse tema aí. Mas é isso que eu falei, extinção é quando um determinado grupo de animais ou uma espécie desaparece da natureza ou da face da Terra. Existem alguns tipos de extinção, por exemplo, existe a extinção no meio natural e existe a extinção total, que é qual que é a diferença? Como a gente atualmente tem zoológico, tem cativeiro, tem animal que existe como pet e tal. Às vezes esse animal existe em cativeiro, existe em zoológico, existe convivendo com o ser humano como pet, né? No geral como cativeiro, mas não existe no ambiente natural. Ou então ele existe no ambiente natural, mas não tem funcionalidade reprodutiva. E vocês vão entender direitinho isso na aula 2, tá? Mas só para encerrar, o que isso significa? Significa que mesmo o animal existindo, ele não tem condições de ter uma descendência viável para reproduzir e passar a espécie adiante, beleza? Galera, espero que tenham gostado aí. Agradeço para quem ficou até aqui. Obrigado a todos por terem acompanhado essas videoaulas sobre evolução. Valeu para todo mundo e até a próxima.